Uma boa noite. Hoje no nosso programa temos um quadro chamado Estudando os Pesquisadores. E entre eles vamos falar principalmente sobre Antoine Lavoisier e Rudolf Clausius, né? Tudo sobre seus estudos, as suas carreiras, a sua carreira, né? Tudo que eles contribuíram para o nosso dia de hoje. Começando por Lavoisier, ele nasceu em 1743, no dia 26 de agosto, na França, né? Na cidade de Paris. Veio de uma família rica, onde seu pai era um negociador, comerciante, tinha terras e ficou órfão muito cedo, quando ele era muito pequeno, que no caso foi criado pelo seu pai e pela sua tia solteira. Começou sua vida acadêmica estudando direito, na qual se formou. E durante as aulas, nos intervalos das aulas, ele assistia às aulas de química que tinha na universidade. E foi ali que ele começou o seu interesse na área das ciências exatas. Aos 22 anos, ele fez o seu primeiro projeto que envolvia a iluminação das ruas da cidade de Paris. E foi ali que ele ganhou sua primeira medalha na sua carreira. E foi eleito membro da grande Academia Real de Ciências da França. Aos 26 anos, conheceu Marie-Anne Pierret, nascida em 1758, que era filha de um dos sócios dessa grande academia que ele tinha entrado. 3 anos após conhecer ela, eles se casaram, quando ela tinha apenas 13 anos. A partir daí, após o casamento, ela começou a a ajudar Lavoisier nos seus experimentos. Foi nesse momento, então, a partir desse momento, que ele começou as suas descobertas, né? Apesar de tantas descobertas, no ano de 1789, teve o início da Revolução Francesa. E todos os membros dessa associação, na qual Lavoisier fazia parte, foram condenados à guilhotina por causa do crime de peculato, que é um delito praticado por funcionários públicos que se apropriam de posses ou dinheiro público e também não prestam contas de seus serviços ao governo. Por conta disso, no ano de 1794, ele foi guilhotinado e morto na guilhotina. Com isso, sua esposa foi presa e após sair da prisão, ela publicou um livro falando sobre Lavoisier, no qual é chamado Memórias da Química. Agora, já que conhecemos um pouco sobre a vida de Lavoisier e o que ele passou, né, como foi criado, a sua morte, vamos passar para o que realmente importa, que é, no caso, as suas descobertas e suas contribuições. Entre suas principais descobertas está o oxigênio, né, que antes dele fazer esses experimentos para descobrir que realmente existia o oxigênio, a teoria mais aceita era a teoria do flogístico, né? Por isso que ocorria a queima, por causa do flogístico. O que seria isso? Basicamente, eles diziam que os materiais possuíam um combustível com um princípio comum inflamável, que seria o flogístico. Então, eles justificavam a combustão como? Se está tendo queima e combustão, é porque tem flogístico. Se não está tendo queima, é porque não tem, basicamente. Para refutar essa teoria do flogístico, Lavoisier fez um experimento, no qual ele utilizou uma cuba de vidro com água, uma vela acesa em cima de uma rolha, no qual ele fechou com uma vasilha de vidro, e fechou. E reparou que quanto mais a vela ia apagando, mais ia subindo a água. E quando essa água atingia 1/5 do volume da vasilha, a vela apagava completamente. Ele viu que ali existia alguma coisa. E nesse caso era o ar atmosférico misturado com alguma coisa. Essa alguma coisa era o que fazia a combustão e não esse flogístico que eles tanto falavam. Ele deu o nome para esse algo, né, que completava o ar atmosférico de oxigênio. Oxi vindo do ácido e gen, gerador ou produto. Por que o ácido? Ele deu esse nome porque seus experimentos haviam levado à conclusão que esse novo gás, o oxigênio, estava presente em todos os ácidos, o que depois comprovou estar errado, e mesmo assim continuou o nome oxigênio.
Além de descobrir também que o oxigênio era a peça-chave para a combustão, ele também descobriu que o oxigênio era o gás na qual a gente respira. E também mostrou que o ar atmosférico era uma mistura de oxigênio com outro gás que não participava da combustão, onde mais tarde só foi descoberto que esse gás era o nitrogênio. Descobriu também sobre o metabolismo dos seres vivos, onde mostrou que ocorre uma combustão interna dentro de cada ser vivo, que no caso o carbono e o hidrogênio eram obtidos dos alimentos, onde por meio de uma combustão reagiam com oxigênio e produziam gás carbônico e água. Por fim, acredita-se que sua principal contribuição ao longo de sua carreira foi que ele enunciou a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. No experimento, basicamente, ele utilizou o mercúrio metálico em um recipiente que estava acoplado em outro recipiente. Ele aqueceu o mercúrio metálico, que ele reagiu com o oxigênio, e ele viu que depois do aquecimento o volume no primeiro recipiente ele era menor, e que na hora que ele reagiu com o oxigênio, ele foi parar, o restante da massa foi parar no outro recipiente. Com isso, o produto formado foi o óxido de mercúrio 2, que é um pó vermelho que aderiu nas paredes do recipiente. Ele pesou então o sistema inicial que ele tinha, que era o mercúrio metálico mais o oxigênio, e o sistema final, que foi o óxido de mercúrio 2. E ele percebeu que a massa total do primeiro recipiente dos reagentes era igual à massa total dos produtos, que era a soma dos dois juntos. Lavoisier então repetiu esse experimento queimando outros materiais e percebeu que sempre a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos e a massa permanecia constante dos reagentes. Como no exemplo, grafite e oxigênio. Ele tinha 3 gramas de grafite e 8 de oxigênio. E no final ele chegou numa massa de gás carbônico de 11 gramas. Ou seja, reagentes igual os produtos. Com isso, ele enunciou que no recipiente fechado, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Uma frase dele hoje que muito se utiliza e muito só se ouve falar, é que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, que é referente à lei de conservação das massas de Lavoisier. Outra contribuição dele foi em 1789, sobre a nomenclatura dos elementos, que Lavoisier lançou uma obra intitulada Tratado Elementar da Química, na qual forneceu uma nomenclatura moderna para 33 elementos, que, segundo o conceito correto de hoje, eles não são mais elementos, eles são substâncias. Mas mesmo assim, isso foi importante porque antes dele lançar essa obra, a alquimia usava a linguagem meio obscura para se referir a essas substâncias. Para dar continuidade à nossa reportagem sobre os pesquisadores, eu convido a nossa repórter Maria Serrano para apresentar algumas curiosidades sobre Lavoisier e ainda falar sobre Clausius. Com você, Maria. Bom dia, colega Diógenes. Daqui onde eu falo já é de manhã e vou citar algumas curiosidades sobre Antoine Lavoisier. Mesmo ele ter sido um grande pesquisador perante a química, tão conhecido perante a química, ele teve seu início da vida acadêmica cursando Direito e se formou em 1764, onde nesse meio tempo começou a se interessar mais pela área das ciências. Após a sua morte, como ele era tão conhecido e como ele era tão famoso, uma frase ficou muito famosa que foi dita por um matemático francês, chamado Joseph Louis Lagrange, que ao saber de sua morte falou uma frase que resumia bem esse acontecido e suas consequências, de tudo que o Antoine Lavoisier fez. Só um minuto para cortar em aquela cabeça, e talvez 100 anos não nos deem outro igual. Agora, irei citar outra personalidade da ciência muito importante, que foi Rudolf Clausius. O físico matemático alemão, que é um dos pais da termodinâmica, foi responsável por reafirmar o ciclo de Carnot, que é de Sade Carnot,
enaltecendo a teoria do calor em seu trabalho mais importante sobre a teoria mecânica do calor. Ele introduziu as ideias básicas da segunda lei da termodinâmica, apresentou ao mundo também o conceito de entropia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida pessoal de Clausius, né? O seu nome completo era Rudolf Julius Emanuel Clausius. Nasceu em 1822 e faleceu em 1888. Nasceu em Köslin, na Prússia, que hoje em dia é Kozelin, na Polônia. Ele foi o sexto filho de 18, né, que o seu pai teve. 18 irmãos ele teve. O seu pai era um pastor luterano e conselheiro do Conselho Escolar do Governo Real em Köslin. Ele começou estudando com seu pai, né, onde ele dava aula, e após alguns anos fez o ginásio de Stettin. Clausius se formou na Universidade de Berlim, no curso de Matemática e Física, em 1844. E já em 1848 terminou seu doutorado na Universidade de Rio sobre efeitos ópticos na atmosfera da Terra. Ele foi um professor de Física na Escola Real de Artilharia e Engenharia de Berlim, de 1850 até 1855, e catedrático de Física também na Universidade de Zurique, de 1855 até 1867, na Universidade de Würzburg, em 1867, e na Universidade de Bonn, em 1869, na qual ele permaneceria até o seu falecimento, né? A sua primeira esposa, que foi Adalhilde Hickmann, morreu ao dar à luz em 1875, deixando para Clausius seus 6 filhos. Em 1886, um ano depois, ele casou-se novamente com Sophie Sack e depois teve outro filho. 2 anos depois de dar à luz ao seu 7º filho, em 24 de agosto de 1888, ele morreu em Bonn, na Alemanha. Agora eu vou passar para o meu colega Daniel, que ele vai falar um pouquinho mais sobre a vida profissional e suas curiosidades de Clausius. É isso mesmo, Maria. Eu vim aqui discorrer um pouco hoje sobre Rudolf Clausius e apresentar esse quadro que é o Estudando Pesquisadores desse grande cientista que é Rudolf Clausius. Rudolf Clausius é conhecido por inúmeras descobertas, mas sem dúvida a principal é referente à segunda lei da termodinâmica. Por volta de 1855, James Joule e Robert Meyer tinham revelado a natureza do calor equivalente mecânico, chegando à enunciação do próximo princípio da termodinâmica. 5 anos depois, em 1850, Clausius anuncia então o segundo princípio da termodinâmica, com a impossibilidade de fluxo espontâneo do calor de um corpo frio ao outro quente, sem a aplicação de um trabalho externo. Por tais razões, é considerado um dos fundadores da termodinâmica. Outro conceito importante introduzido por Clausius foi o da entropia, o qual foi introduzido em 1895, partindo das demonstrações de Carnot sobre os ciclos de calor. A entropia foi definida como a proporção de energia de um sistema que não é capaz de desenvolver trabalho. Demonstrou também que a entropia de um sistema se incrementa num processo irreversível. E teve também uma preocupação especial em estabelecer uma relação entre a quantidade de calor e a quantidade de trabalho que pode ser produzida por uma máquina a vapor, fator que contribuiu bastante com a evolução da máquina a vapor, que são um tipo de máquina térmica. A teoria cinética dos gases também deve a Clausius seus fundamentos. A noção de caminho livre médio de uma molécula nos gases foi por ele determinada. Deu-se à luz também a diversos aspectos da eletrólise. Seus conceitos constituem a base da dissociação eletrolítica, estabelecida depois por Arrhenius, em 1887. Um dos principais impactos das pesquisas de Rudolf Clausius foi em relação à segunda lei da termodinâmica e às máquinas térmicas. Chamamos de máquina térmica qualquer dispositivo capaz de converter calor em trabalho útil. Alguns exemplos de máquinas térmicas são as máquinas a vapor, utilizadas em trens e navios, e já citadas anteriormente. Os motores de automóveis e até mesmo os reatores nucleares também são consideradas máquinas térmicas. Mas, em geral, as máquinas térmicas operam em ciclos, conhecidos como ciclos termodinâmicos. Usando como exemplo um motor de automóvel, onde no interior desse motor ocorre uma reação de combustão envolvendo combustível, como gasolina, por exemplo. Essa reação é extremamente isotérmica, ou seja, libera muito calor.
principal função do motor é converter esse calor em trabalho útil, o que proporciona tração nas rodas e, consequentemente, movimento no automóvel. Como podemos ver, Clausius realmente foi uma pessoa bem importante para o decorrer da história da humanidade. Formulou a segunda lei da termodinâmica e fez a termodinâmica uma ciência. E esse foi o final do Jornal da Engenharia. Espero que todos que tenham acompanhado até aqui tenham curtido muito. Tenham uma boa noite.